Amados, a minha preocupação estando no púlpito é fazer você pensar biblicamente. Quem pensa, vive mais. Amém? Quem pensa, sofre menos. Quem pensa, não tem que correr atrás de consertar o que não devia ter feito. O assunto hoje é esse. Que você nunca tenha que pôr fim a algo que nunca devia ter começado. Que você não tenha que terminar algo que nem devia ter começado. Mas antes de abrir a Bíblia, eu sempre coloco uns pensamentos para a igreja, para fixar na mente a linha de raciocínio que nós queremos seguir. Primeiro, a convivência com o ilícito gera em nós uma conformação comprometedora que anula a repulsa que deveríamos sentir. Eu vou repetir. Eu vou lançar um livro só de pensamentos. Aliás, eu já estou devendo trazer aqui os Fundamentos da Honra, pastor. Foi o último livro que eu te dei, estou devendo apresentar aqui. Mas eu estou elaborando um livro só com frases que Deus me dá quando eu estou refletindo, e eu vou intitulá-lo Reflexões para a Vida. A convivência com o ilícito não tem acordo com o ilícito, amém? Está fraco. Não tem acordo com o ilícito, amém? Não tem. Mas a convivência com o ilícito, quando você teima em viver com aquilo que você sabe que não é certo, gera uma conformação comprometedora, que anula a repulsa que deveríamos sentir. O que é errado, o que é ilícito, ele só faz o coração bater forte no começo. Depois, é só mais uma vez. Segundo pensamento, um sentimento impróprio. Deixa eu te lembrar, crente, você não é máquina, você é gente. Pastor não é máquina, pastor é gente. Irmã do círculo de oração continua sendo mulher em todos os sentidos. Homem de Deus continua macho em todos os sentidos. Então não tem essa fantasia. Você tem um corpo de carne e sangue. E cuida disso, tá? Um sentimento impróprio, quando não anulado no início, ele passa de opção para imposição absoluta. Você não entendeu, né? Eu vou repetir. Um sentimento impróprio, quando não anulado no início, ele passa de opção para imposição absoluta. Aquilo que começou fraco, parece que não ia comprometer, você tinha domínio, a coisa cresce. Um passarinho pode sentar na minha cabeça, mas só faz ninho se eu deixar. Quer saber? Arrependimento é a volta de um caminho que a gente nem devia ter entrado. Não é, pastor? Arrependimento é a volta de um caminho que a gente nem devia ter entrado. 1 Samuel capítulo 10. Parece que Davi está fazendo a coisa certa, está tudo errado. Está tudo errado. Quando você abre 2 Samuel capítulo 10, você está acessando o Face de Davi. Davi saiu da sala, a gente viu o computador dele ligado e estamos fazendo a festa. 2 Samuel capítulo 10.
E eu gostaria de ler com os queridos. 2 Samuel 10. Amém? Depois disso, morreu o rei dos filhos de Amon. Esse rei aqui, o nome dele era Naás, que no hebraico significa serpente. Entenda-se aí uma anaconda. Morreu o rei dos filhos de Amon, e o seu filho Anum, Anum no hebraico significa favorecido. E o seu filho Anum reinou em seu lugar. Versículo 2. Olha o problema. Disse Davi: usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, filhote da anaconda, como seu pai usou de beneficência comigo. Davi conseguiu ser amigo de cobra. Enviou Davi a consolá-lo pelo ministério dos seus servos acerca do seu falecido pai. Vieram os servos de Davi, ou seja, uma comissão de altos oficiais vindo lá de Jerusalém, a terra dos filhos de Amon. Versículo 3. Disseram os príncipes, só gente grande, hein? Capitão, secretário aqui do governo e tal coisa. Disseram os príncipes dos filisteus a Amon, os filhos de Amon, a seu senhor, Anum. Anum é o filho de Naás que começou a reinar recentemente. Porventura, honra Davi teu pai diante de ti, porque te enviou consoladores? Porventura, não te enviou Davi os seus servos para reconhecerem esta cidade, para espiá-la e futuramente transtorná-la, invadi-la, tomá-la? Versículo 4. Então tomou Naum, da dó do moço. Então tomou Anum, os servos de Davi, e lhes rapou metade da barba. Lhes cortou metade das vestes. É como se deixasse um homem de terno sem calça, só de paletó. E a criançada ria até rachar, até as nádegas, e os despediu. O que fazendo saber Davi, este enviou a encontrá-los, porque estavam sobremaneira envergonhados, e disse ao rei: ficai em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, então venham. Versículo 6. Essa atitude louca do jovem Anum provocou uma guerra, e ele não tinha nem exército para se defender. Versículo 6. Vendo os filhos de Amon que se tinham feito abomináveis para Davi, enviaram os filhos de Amon e alugaram. É um exército de mercenário. Alugaram dos estelos de Bet-reob e dos estelos de Zobá 20.000 homens de pé, e do rei de Maaca 1.000 homens, e dos homens de Tob 12.000, os 33.000 todos aqui. Gastaram mais ou menos 34 toneladas de prata para contratar estes homens. Bom, no desenrolar da guerra, Davi manda Joabe e todo o exército para pelejar contra os amonitas. Capítulo 11. Aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, Davi enviou Joabe e os seus servos com ele e todo Israel para destruírem os filhos de Amon e para que cercassem Rabá. Rabá era a capital. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Vamos para o capítulo 12, queridos, versículo 26. Então Joabe vai com todo o exército lá combater os filhos de Amon para invadir a cidade real. Capítulo 12, versículo 26. Entretanto, pelejou Joabe contra Rabá dos filhos de Amon e tomou a cidade real. Então mandou Joabe mensageiros a Davi, dizendo: pelejei contra Rabá e tomei a cidade das águas. Versículo 28. Que general não queria ter no seu currículo a invasão de Rabá? Mas dessa Joabe abriu mão. Ele não queria glória sobre Rabá. Depois eu vou explicar por quê. Versículo 28. Joabe manda dizer a Davi: ajunta agora o resto do povo, cerca a cidade e toma, para que tomando-a eu não se aclame sobre ela o meu nome. Então ajuntou Davi todo o povo e marchou para Rabá, pelejou contra ela e a tomou. 30.
Aquela rapada de barba e o corte das vestes e a humilhação da comissão que Davi mandou lá atrás, no capítulo 10, resultou nisso aqui, ó, versículo 30. Tirou a coroa da cabeça do seu rei, cujo peso era de um talento de ouro, e havia nela pedras preciosas, e foi posta sobre a cabeça de Davi, e da cidade se levou um muito grande despojo. Queridos, quando se trata de ignorarmos um princípio que Deus estabeleceu para a nossa conduta, isso aí é uma tragédia anunciada. Quando você ignora um preceito que Deus estabeleceu para a sua conduta, quando você não faz caso de uma direção que Deus deu, você está abrindo um precedente perigoso na sua vida. Bom, aqui no capítulo 10, já entendemos o que aconteceu. Morreu o rei dos filhos de Amon. O nome dele, Nas, serpente. Morreu. O filho dele herdou o reino. Até aí, normal. Anum recebe o reino do pai e cabe a Anum agora administrar e preservar o reino. Quando Anum assume o reino, Davi, lá em Jerusalém, diplomaticamente, mas de maneira imprópria, de maneira ilícita, Davi diz assim: vou enviar uma comissão de oficiais para externar a Anum que nós também estamos tristes com a morte da anaconda. Irmão, não fique triste com a morte de cobra. Cobra, quando morre, a gente tem que fazer um culto de ação de graça. Eu digo, pastor, que em certos enterros aí, a gente não faz um culto de ação de graça em respeito à família. Porque quem está lá no caixote, nunca quis Jesus, falou mal do evangelho, batia na esposa, não soube criar os filhos, nunca quis Jesus. E aí é duro quando você é chamado para uma... Ô, pastor, o senhor faz lá o velório, eu vou fazer o quê lá? Só se for dizer para todos os vivos, não siga o exemplo do morto. O melhor púlpito para mim, irmãos, ainda é a cabeça de um defunto. Queridos, o Davi, ele diz assim: o moço está triste porque perdeu o pai. E agora a responsabilidade, tem que assumir um reino. Meu Deus, eu vou mandar uma comissão lá de consoladores. Davi, toma jeito, Davi. Ó, pastor, a Bíblia não manda chorar com os que choram, mas chorar com cobra. Chorar com filhote de cobra. Queridos, tem um tipo de gente por aí, que você vê ele sofrendo, você não deve nem se aproximar. Ele está sob júdice divino. De boa intenção, o inferno está cheio. Não é porque você tem um bom coração que Deus vai concordar. Não, Senhor. Tudo que o crente vai fazer, joelho no chão, para ver se Deus aprova. Você quer ver uma coisa onde a gente se ilude? Se ilude, quer ver? Te segura aí para entender e não me entender mal, hein? Você vai visitar um asilo. Está cheio de velhinho ali, tremendo, velhinha, babando, a enfermeira vem, enxuga e tal, e ali tem que trocar de roupa, tem que dar banho e tal, está tudo ali. Dá dó, não dá? Mas muito daquilo ali, irmão, é um resto de cobra. Aquilo em vida não prestou. Aquilo não foi uma mãe que ensinou filho a amar, respeitar, não serviu a Deus. Já vou te garantir, hein? Já vou te garantir, você é fiel, não vai apodrecer num asilo. Não vai! Deus não deixa! Porque a Bíblia diz, nunca vi um justo desamparado. Então dá lá para nós. A gente está vendo ali, irmão, aquele resto de urutu, de jararaca, de casca, dá dó, dá dó. Lógico, você tendo oportunidade de, sei lá, de ajudar a entidade, você ajuda.
Faça um levantamento, querido. Se você acha que eu estou exagerando, faça um levantamento lá em todos que estão em asilo, para ver a história deles. Pastor Miguel, eu entrei no Belém. Pasme, pasme. Eu estou no banheiro do Belém e tem um pastor distribuindo em envelopes. Envelope branco. Eu estranhei, né? Se fosse pelo menos papel higiênico, a gente até entendia, mas para envelope? Falei, qual é o sentido disso, meu querido? Não é que eu trabalhei para Jesus a vida toda e não tenho nem uma casa para morar. Eu falei, tem coisa aí. Isso não é servo de Deus nem aqui, nem lá no outro mundo. Você acha que quem trabalha para Jesus, querido, você pode até não ter uma casa própria, como eu não tenho até hoje, mas Jesus cuida de você? Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência, mendigar o pão. Bom, queridos, o Davi, ele resolve chorar com um filhote de cobra. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Não fundamente a tua vida em emoções. Aí eu vou repetir que é para você ouvir. Não fundamente as tuas ações em emoções, porque a emoção passa. O seu comportamento ele tem que derivar de uma convicção, certeza das coisas. Presta atenção, queridos. O Naás que morreu aqui, ele foi um grande amigo de Davi, foi mesmo. Tem gente que consegue ser amigo de cobra. Queridos, agora, quem eram os amonitas? A origem dos amonitas. Lembra quando Deus tirou Ló de dentro de Sodoma? O Ló chegou em Sodoma cheio de gado, não foi? Empregados, só saiu com a roupa do corpo e as filhas, ainda perdeu a esposa. Aí quando Ló está dentro de Sodoma, por uma misericórdia muito grande, Deus vai lá e arranca Ló e as filhas e a esposa. Olha para trás, hein? Eu não sei se a esposa de Ló tinha um amante lá ou se era o shopping da cidade, sei lá. Alguma coisa segurou o coração dela lá. Não deixe nada segurar o teu coração fora da vontade de Deus. O teu coração tem que estar livre para adorar, recanta namanás. Glorificar o Senhor, recanta namanás. Um coração dividido não serve para o Senhor. Vai ficar no meio do caminho, vai virar pedra. Aí só sobra Ló e as filhas. Imagina, chega lá na caverna, uma olha para a outra e fala assim: mana, acabou os machos. E não acabou, irmão, tinha muito macho ainda. Vamos ter filho com o pai. Está na Bíblia, eu não estou inventando nada. E eu só acredito porque está na Bíblia. Diz que o Ló não viu nem quando chegou, nem quando saiu. Queridos, sabe por que as filhas de Ló tiveram esse comportamento? Aonde elas foram criadas? Na sociedade de Sodoma. Veja como você está criando os teus filhos. Eu tenho um encontro com Jesus toda madrugada e o inferno tem que respeitar. Eu me impus essa regra. 3:30 da manhã, eu estou lá nos pés de Jesus. Eu já tenho um casal de filhos casado, o caçula vai casar agora, tenho 2 netos. Mas eu levanto, eu sou o sacerdote da casa. E o inferno sabe disso. Enquanto você estiver, lembra o que José falou para Jacó? Esteja perto de mim, tu, teus filhos e tudo que você tem. Então quando você vai, mãe, para os pés de Jesus, você leva filho, leva genro, leva cunhado, leva sogro. Até a sogra é abençoada. Vai orar. Queridos, bom, dessa bagunça na caverna lá, nasceu Amon e Moabe. 2 crianças, que se tornaram 2 povos confederados, inimigos fidagais de Israel, os primos. Presta atenção.
Eu disse que ignorar um preceito que Deus estabelece, você abre um precedente perigoso. Deuteronômio capítulo 23, por favor. Deuteronômio capítulo 23. Quando Israel saiu do Egito, você sabe que Deuteronômio é a repetição das leis, né? Quando Deuteronômio foi escrito, Israel está para entrar em Canaã pela segunda vez. Que a primeira lá eles não acreditaram, né? Queriam levar Deus no Procon, porque Deus enganou, tinha gigante na terra, não sei o quê. Deus falou, vocês eu mato, e o filho de vocês eu ponho lá dentro. Incrédulo, irmão, não presta nem para enterrar, tem que morrer na areia. Capítulo 23. Essa é a segunda geração, tá? Porque quando Israel chegou a primeira vez em Canaã, falou, os nossos filhos só servem para ser escravos. Deus falou, como é que é? Senhor, nós não temos futuro. Irmão, não chama Deus para briga que ele entra e não sai. Os nossos filhos só servem para ser... Não tinha sepultura lá no Egito? Deus falou, como é que é? Se morrer, Deus falou, pronto. Quantos dias vocês espiaram a terra? 40. Vira para o deserto. Então, um negócio ali. Eles andaram 38 anos andando em círculo, sabia? Em volta de uma cordilheira chamada Seir. Sabe o que significa Seir no hebraico? Áspero. Deus passou o povo na lixa, pastor. Incrédulo, irmão, você tem que afinar ele no esmeril. Então, 38 anos andando em torno do monte e foi morrendo enquanto as crianças foram crescendo. Porque Deus falou, vocês eu mato, e o filho de vocês que não tem futuro, eu ponho na terra. Aleluia! Bom, vamos falar a origem dos amonitas. Não presta. O que Deus estabeleceu então? Deuteronômio capítulo 23. Olha o que Deus diz aqui no versículo 3. Deuteronômio 23 e 3. Nenhum amonita ou moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na congregação do Senhor. Qual é o tempo de validade aqui? Eterna. Algumas diretrizes de Deus para a nossa vida não tem data de validade, irmão. Agora, por que Deus diz que eles não vão entrar eternamente? Versículo 4. Porquanto não saíram com pão e água, a receber-vos no caminho quando saís do Egito. Porque alugaram, olha irmão, cobra é terrível. Cobra nunca quer o teu bem. Alugaram Balaão contra ti. E tal. Versículo 5. Porém o Senhor teu Deus não quis ouvir Balaão, antes o Senhor Deus trocou a bênção e maldição. Porquanto o Senhor teu Deus, como é bom ser amado por Deus, né, querido? Olha o versículo 6. Olha o versículo 6. Pastor, por favor. Não lhes procurarás nem paz, nem bem em todos os teus dias, para sempre. É um prego bem batido, não é? Para sempre. Deus diz assim, ó. Não procure essa gente. Não procure. Não vá atrás, não se aproxime. Por isso eu disse o pensamento lá. A convivência com o ilícito. Irmão, nenhum crente começa a ver filme pornográfico da noite para o dia. Primeiro começa com Big Brother. Verdade, irmão. Fazenda. Uma novelazinha. E depois o infeliz está com o controle na mão e o dedão já desviou. Ele não consegue apertar para mudar o canal. Mas o dedão está desviado porque o coração já foi. Presta atenção. Deus diz assim, não procure essa gente, não se aproxime deles para sempre. Tá bom. Passa-se os anos. Chegamos agora no tempo da monarquia em Israel. 1 Samuel capítulo 22. 1 Samuel capítulo 22, isso aqui já tem séculos de Deuteronômio para cá. 1 Samuel capítulo 22, Davi está na caverna de Adulão. E ele não está sozinho. Um monte de gente perseguida está com ele. Você viu o perfil das pessoas que estavam com Davi na caverna? Porque até a família de Davi desceu para a caverna. Por quê? Porque lá no trono tem um endemoniado. Um dia já teve o Espírito Santo de Deus.
Mas aí ele expulsou Deus da vida, só sobrou demônio. Lembra que quando Samuel ungiu Saul, deu até para beijar, depois não deu mais, virou um porco-espinho. Verdade, querido. Tem gente que só no começo do ministério é que valia alguma coisa, irmão. Hoje é um açougue puro. Está com terno, e terno bom, hein? Opa, está até na frente de algumas igrejas por aí, mas é açougue, irmão, é carne. No começo, quando Saul foi ungido, Samuel deu um beijo na cabeça dele. Não deu mais depois. Você vai beijar um urutu? Não tem como. Só demônio depois. E essa gente que está na caverna aqui, entenda-se, são fugitivos na mira de Saul, que quer matar porque são amigos de Davi. Quer ver? Capítulo 22 de 1 Samuel. Então Davi se retirou dali, escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no os seus irmãos. Toda a casa de seu pai desceram ali para ele. Ei, você sabe quem está entre esses aqui no capítulo 1, pastor? O Eliabe, que humilhou Davi no dia que o Golias estava afrontando lá. Falou: aqui, seu pirralho, você devia estar lá cuidando de ovelhas, você está espiando a terra. O Davi até ignorou. O miserável teve que vir morar junto na caverna. Tem gente que pisa em você enquanto você está embaixo, depois quer vir buscar o teu favor. Deus faz isso. Deus faz isso. Aqui, o capítulo 22, versículo 1. Então Davi se retirou dali, se escapou para a caverna de Adulão, os seus irmãos e tal. Agora veja uma coisa. Versículo 2. Olha o perfil dessa turma aqui, coitados. Ei, antes de ler. Tem uns crentes desavisados aí, irmão, que pega a Bíblia com uma visão romântica na mão, né? Acha assim que tudo é lindo, maravilhoso. Deixa eu te explicar uma coisa. Quer ver? O Natal. Tem igrejas por aí que montam os presépios, né? Uma menina faz o papel de Maria, um adolescente faz o papel de José, depois até um carneirinho de verdade ali e tal, uma manjedoura ali, uma armação de madeira com uns capins. Parece até que onde Jesus nasceu tinha ar-condicionado. Tinha carpete, não tinha não. Aonde Jesus nasceu tinha cheiro de urina, tinha estrume de vaca no chão, tinha madeira podre. Aonde Jesus nasceu, visita uma cocheira, para você ter ideia de onde Jesus nasceu. Então essa caverna de Adulão aqui, gente, não era um hotel 5 estrelas. Você já viu quando tem enchente numa cidade que recolhe todo mundo para um ginásio de esporte? Isso aqui era uma bagunça, ninguém tinha privacidade. Tenta viver no meio de um monte de gente onde não tem banheiro privativo, não tem tanque para lavar roupa privativo. Isso é uma bagunça. Eu quero que você entenda o que era a caverna de Adulão. Está aqui, ó, versículo 2. Ajuntou-se a ele, não tinha água encanada, querido. Não tinha, meu Deus do céu. E ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado. Por que esses homens estão em aperto endividado? Você consegue trabalhar e pagar suas dívidas quando tem alguém querendo te matar? O Saul queria matar essa gente. Então ninguém conseguia trabalhar, gente, dar conta dos compromissos. Em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. Foi essa gente que correu para Davi. Tudo bem. Mas chega uma hora que o copo transborda. Queridos, versículo 3. Versículo 3. Foi-se Davi dali a Mispa dos? Não devia. Deuteronômio não falou lá atrás que não era para procurar nunca essa gente? Mas tem hora que Deus está errado, irmãos, é nós que temos razão. Está me entendendo? Tem hora que o mundo está de ponta cabeça, o céu está embaixo e a terra está em cima. Então nós temos mais juízo do que o próprio Deus. Quer ver? Foi-se Davi dali a Mispa dos Moabitas, rei, e disse ao rei, são amigos. Já tinha rolado um churrasquinho lá, irmã? Já. E disse ao rei dos Moabitas, deixa estar quem? Meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Presta atenção. Lá em Deuteronômio 23, Deus falou assim, não procure essa gente. Não vá atrás dessa gente. Mas vamos pensar no caso de Davi?
se Davi soubesse, se Deus soubesse dessa situação minha na caverna, ele não teria escrito aquilo. É o que muito crente diz hoje. Se Jesus soubesse o que ia ser São Paulo em novembro de 2013, Jesus não tinha escrito aquilo, não andeis ansiosos. Jesus está por fora. Passa os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Jesus é o mesmo hoje, recanta Mamanás. Ainda vale hoje. Quem ora